Olá, seja bem-vindo ao podcast Intuindo. Eu sou a Cami e eu vou te guiar nessa jornada de autoconhecimento na prática por meio de ferramentas como Human Design, manifestação, Cabala e tudo que existe no universo da espiritualidade que a gente consiga de fato colocar na prática para a gente conseguir manifestar e atrair a nossa vida dos sonhos de uma forma consciente no dia a dia. Para iniciar esse podcast, eu queria muito te contar um pouquinho da minha história e como que eu cheguei até aqui e como que eu tenho usado diversas ferramentas de espiritualidade e autoconhecimento para criar a minha vida dos sonhos. Eu sou uma pessoa que eu acredito fortemente que a intuição, a sua intuição, ela tem para você uma vida projetada que é muito, muito mais mágica do que aquela que a gente consegue imaginar com a mente. E então, para te provar isso, eu vou te contar uma história, a minha história, para te mostrar como que é de fato tomar ação na sua intuição. E é por isso que a gente chamou esse podcast de podcast Intuindo, porque de nada adianta a gente ficar lá no plano espiritual recebendo a nossa intuição e aprendendo sobre autoconhecimento se a gente não está de fato agindo no mundo, porque afinal somos seres humanos e apesar da gente sim ter uma alminha no nosso corpo e sermos seres espirituais, a gente está no planeta Terra, então a gente de fato precisa agir como se estivéssemos no planeta Terra. E eu acredito muito no potencial da gente unir tudo isso, né? O plano 3D da matéria com o plano 5D da espiritualidade. Então, para te exemplificar, como eu falei, eu vou te contar um pouquinho da minha história. Eu nasci e cresci em São Paulo. Hoje em dia eu moro em Paris, na França. E eu sempre, desde que eu estava na faculdade, eu sempre tive o sonho de viver viajando, virar nômade, viajar full time, tudo isso. Eu sempre amei viajar e eu sempre amei conhecer novas pessoas, novas culturas. E quando eu me formei na faculdade, o meu maior sonho era viver viajando e virar nômade. Naquela época, isso era 2016, tá bom? Ninguém, tipo, trabalhava remoto, não existia isso, isso não era muito comum. Existia, assim, um home office, lá e lá, enfim, cá e lá, mas não existia, tipo, trabalho remoto, nossa, você virou nômade, tudo isso. Na época, na verdade, as pessoas que eram nômades geralmente eram aqueles influenciadores de viagem, sabe? Então, todo mundo olhava para aquilo e falava, Camille, você nunca vai virar essa pessoa, tipo, esse seu sonho é too much, você não vai chegar lá. E eu, como uma boa sonhadora, eu sempre amei sonhos, eu sempre amei entender os sonhos das outras pessoas, eu sempre amei que as pessoas sonhassem, eu sempre amei sonhar também como uma boa sonhadora, então eu ignorava o que as pessoas falavam e no meu nível muito delusional lá, meu delulo, eu focava 100% no fato de que aquilo seria possível. E foi então aí que eu comecei a estudar sobre lei da atração, sobre manifestação, comecei a entrar bem a fundo em física quântica e tudo isso, e eu falei comigo mesma, eu vou criar essa realidade para mim. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu vou fazer isso ser possível. E alguns anos depois, em 2019, eu saí do Brasil e fui para a Indonésia, fui para Bali, fui fazer um curso de yoga lá, a minha segunda certificação em yoga. E quando eu estava lá, eu acabei saindo do emprego que eu estava, enquanto eu estava lá. Foi uma coisa meio assustadora, porque foi meio inesperado. E eu acabei falando pra mim mesma, quer saber? Eu vou ficar aqui porque eu sempre quis fazer isso, eu sempre quis viajar, eu sempre quis morar aqui, então eu tenho um dinheirinho guardado, eu vou me sustentar, vou, sei lá, começar a fazer alguma coisa no digital e vou fazer esse sonho meu virar uma realidade. Então eu fiquei 4 meses morando na Indonésia e lá para março de 2020, eu acabei indo para Londres, ficar com uma amiga minha, e depois a minha ideia era eu, sei lá, vou fazer dar certo pela Europa, vou, tipo, ficar em casa das pessoas, trabalhando, vou trocar as minhas aulas de yoga por estadia em hotel, enfim, eu fui criando várias ideias na minha cabeça, até que todo mundo sabe o que aconteceu em 2020, teve a pandemia, e eu tive que voltar de um dia para o outro para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil no começo de 2020, lá por abril de 2020, eu tava me sentindo muito frustrada. Tive um burnout, fiquei muito depressiva, eu senti que eu tava falhando nos meus sonhos e foi realmente um ano muito intenso que eu também tava me curando de vários distúrbios alimentares, dismorfia corporal e tudo isso. Então foi um momento que eu realmente tive que usar muito
que eu usei muito para me curar de várias questões internas minhas, mas eu continuei extremamente focada no meu grande sonho, no meu grande objetivo, que era de sair do Brasil e morar fora. Então, 2020 e 2021 foram anos em que eu me aprofundei ainda mais no meu estudo de manifestação e de espiritualidade. Eu aprendi muito sobre a neurociência e como que a gente utiliza o nosso subconsciente para a gente criar a nossa realidade, aquilo que a gente quer. E foi então, em setembro de 2021, que eu consegui sair do Brasil, e foi 100% por conta da minha intuição e também de uma ferramenta que a gente vai falar muito aqui no podcast, que é o Human Design, o design humano. Se você não conhece, o Human Design, ele é um sistema que foi canalizado por um homem chamado Ra Uru, lá em 1987. E é um sistema que te mostra exatamente como que a sua energia foi desenhada e qual a melhor forma de você interagir com o mundo. É o estudo da sua aura que te mostra qual que é a melhor forma de você tomar decisões para que você consiga atrair e manifestar as oportunidades e as sincronicidades mais alinhadas para você. Então, sabe aquela sensação que você já deve ter tido de que parece que você tá nadando contra a corrente da vida, que assim, nada tá dando certo, que você coloca energia na coisa, assim, você coloca, você fica lá e parece que o negócio não mexe, que você tá literalmente nadando contra a corrente. Isso é exatamente o que o Human Design te ensina a não acontecer. O Human Design, ele é como se fosse um seu manual para você entender como que você pode sentir esse sentimento de flow, sabe? Como que você pode fluir com a vida para que as coisas simplesmente aconteçam. As sincronicidades vêm, as oportunidades vêm, porque você está usando a sua energia da forma correta. E você está tomando as decisões que são alinhadas com a sua intuição, ao invés de com a sua mente. Então, o Human Design, ele tem uma tríade lá que ele mostra qual que é o seu tipo energético, qual que é a sua estratégia e qual que é a sua autoridade. E a sua autoridade é a sua intuição, a sua estratégia é qual que é a melhor forma das coisas acontecerem para você, e o seu tipo energético é o blueprint da sua energia, da sua aura. E no próximo episódio, episódio número 2, a gente vai explicar muito, muito, muito mais aprofundado o que é o Human Design. Eu vou entrar em cada um dos tipos, explicar cada um dos tipos, explicar qual é a estratégia dos tipos, enfim. Então, se você tem interesse, fica ligado aqui. Próxima semana, a gente vai lançar episódio número 2, explicando 100% o que é Human Design. E espero que isso vai te ajudar a entender um pouco mais sobre o seu mapa. Mas, voltando à minha história, o motivo pelo qual falo que o Human Design me ajudou imensamente a tomar essa decisão e a agir de acordo com a minha intuição também. Eu comecei, em 2021, eu já comecei a ter contato com o Human Design, já comecei a entender um pouco sobre o que era. Eu sou uma projetora, a minha estratégia é esperar para o convite e a minha intuição, ela é emocional. Eu contei essa história para poucas pessoas e quase ninguém na internet conhece essa história. Se você não sabe, eu tinha um podcast antes desse, que era um podcast em inglês, que tem mais de 100 episódios. Então eu já fiz muito podcast, já gravei muito podcast, já falei muito, mas essa história eu nunca contei. Em agosto de 2021, eu tava tendo vários acessos à minha intuição, eu tava tendo várias canalizações, eu me abri muito naquele mês, e eu lembro que era um mês que eu tava estudando muito sobre como receber mensagens da sua intuição. Eu fazia muitos exercícios de canalização, eu fazia muitas meditações de canalização, porque eu queria realmente me abrir para receber todo aquele conhecimento que eu sabia que já existia dentro de mim. Se você quiser que eu crie um episódio só falando de canalizações e como que você pode ativar a sua intuição e escutar um pouco mais sua intuição, por favor, coloca aqui nas reviews ou me manda uma DM pelo Instagram. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio, mas eu quero muito saber, se tiver curiosidade, eu vou adorar falar sobre isso. Mas então, lá em agosto de 2021, eu tava super me abrindo para todas essas informações que estavam chegando. E eu lembro que eu fiz uma meditação de um livro, e nesse livro a autora falava que se você tem uma pergunta para o universo e você tem algo que você quer saber, que você pode simplesmente perguntar e falar para o universo, eu quero saber isso, me confirme isso, sei lá, nas próximas 24 horas. E o universo, ele vai te mandar uma confirmação que se conecta com você. E aí vai de você interpretar, obviamente, esse sinal. E essa confirmação, esse sinal que o universo te manda, essa conversa que ele tem com você, ela pode vir de diversas formas. Ela pode vir por pessoas, por oportunidades, por músicas no rádio, por números iguais,
por símbolos, enfim, X que você tem lá, que você gosta. Tem gente que ama borboleta, ou tem gente que ama coruja, ou enfim, qualquer coisa. Tem gente que ama girassol. Então, tem várias formas do universo conversar com você. Na época, eu tinha acabado de fazer uma meditação que eu tinha recebido, que uma dos meus simbolismos, enfim, era o sinal de uma lua, e eu comecei a me conectar com o universo dessa forma. Então, toda vez que eu via uma lua, eu sabia que aquilo era a minha intuição, ou o universo conversando comigo e me mostrando que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem, que ele estava lá me segurando e me acompanhando e me guiando. Então eu lembro que eu estava lá na varanda dos meus pais à tarde e era um dia que estava calmo, não estava ventando, enfim, tava um solzinho, tava um tempo gostoso. E eu estava muito ansiosa porque já fazia, como eu contei para vocês, já fazia mais de um ano que eu estava no Brasil, e eu queria muito, muito, muito sair. Eu já tinha a sensação de que no segundo semestre de 2021 eu ia viajar, eu ia sair do Brasil e eu ia voltar para Europa, e eu tinha uma sensação muito grande que eu ia para Portugal. Não sei porquê, mas era um lugar que estava na minha cabeça, enfim. E emocionalmente, né, na minha decisão, na minha autoridade, na minha intuição, de acordo com o Human Design emocional, eu tava lá me sentindo conectada por algum motivo do mundo com aquele país que eu, sinceramente, nunca nem quis ir antes daquele período da minha vida. Então, eu tava lá na varanda dos meus pais, sentei, fechei os olhos e perguntei pro universo: Universo, eu vou pra Europa nesse segundo semestre, depois de agosto? E do nada, mas eu juro pra você, isso foi uma das coisas mais impactantes que já aconteceu comigo, assim, eu fiquei em choque. Do nada, eu fiz essa pergunta, 30 segundos depois começou a bater um vento. E olha que o dia tava, assim, muito tranquilo. Mas do nada começou a bater um vento, assim, gigante. E começou a fazer um super barulho, porque tinha um daqueles negocinhos que ficam pendurados no teto, sabe? No telhado, e quando bate vento faz barulho. Começou a fazer um barulho daquele negócio, nunca tinha ouvido aquilo na minha vida, nunca tinha nem olhado pra cima pra saber que aquele negócio existia. E assim que eu olhei pra cima, eu vi que o negocinho pendurado no teto da varanda dos meus pais era uma lua. E eu fiquei completamente arrepiada, porque eu já tinha aquela conexão, né, do simbolismo da lua, e eu literalmente fiz a pergunta e 30 segundos depois o universo me respondeu, falando que sim. Aquilo pra mim foi um sim. Aquilo pra mim foi a primeira confirmação. Assim, eu me lembro até hoje que aquilo foi assim um divisor de águas na minha jornada, especialmente na minha capacidade de seguir assim a minha intuição. E como eu já tinha vindo, como eu comentei com vocês, como eu já tinha vindo de um mês assim que eu tinha recebido muitas mensagens, eu estava numa conexão muito forte com a minha intuição, eu olhei para aquilo e falei, caraca, esse é o sinal, eu vou para Europa, eu vou para Portugal. Só que tem uma viradinha de chave. Tem uma coisinha aí. A questão é que eu sei que a melhor forma de eu fazer isso acontecer é esperar o convite, porque eu sou uma projetora. Então, essa parte, e eu quero dar uma pausa aqui para te falar que a Cabala diz que não existem decisões certas ou erradas. A decisão que você tem a certeza de que é a correta é a melhor decisão para você. E mesmo que você ache que você fez uma decisão errada, a melhor coisa que você pode fazer é você colocar certeza nela e assim segurar, sabe? Tipo, bater no peito e falar: "Essa é minha decisão". Essa é a melhor coisa que você pode fazer em termos energéticos para sua decisão de acordo com a cabala. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente nunca vai saber o que teria acontecido na minha vida se eu tivesse ido sem ter esperado um convite. Mas, como naquela época eu já estava muito conectada com o Human Design, o design humano, e eu também estava muito conectada com a minha intuição, eu senti naquele momento que eu recebi aquela intuição, mas eu sabia que tinha algo ainda que precisava vir, como se fosse um sinal que me mostrasse exatamente quando que eu ia, para onde e tudo isso. Eu senti que, de certa forma, ainda faltava um clique, mas eu sabia que eu ia. Então eu fiquei com aquela sensação interna, aquela intuição de que eu ia para a Europa,
em algum momento no segundo semestre, e eu comecei a agir como se eu fosse mesmo. Comecei a falar para as pessoas, comecei a agir. Gente, estou indo embora. Quando? Não sei, mas estou na certeza da manifestação, da cocriação de que aquilo de fato ia acontecer na minha realidade. E, obviamente, algumas semanas depois, acho que 2 semanas depois, eu estava num call com uma amiga minha que tinha acabado de se mudar para Portugal. E ela começou a me contar como que eram os preços lá, começou a falar quanto que ela gastava, começou a me falar tudo, e nananã. E eu, no meu estado muito delulo, na época eu estava com um cliente de redes sociais e começando a fazer dinheiro online com venda de textos de copywriting. Eu não estava ganhando, assim, nenhum salário mínimo de Portugal, mas no meu estado muito delulo, ouvindo ela falar, virei pra mim e falei assim: meu, eu acho que rolaria eu me sustentar aí. Tipo assim, da onde saiu essa ideia? Não sei. Mas veio essa confiança, assim, ridícula em mim mesma. Graças a Deus. E enquanto a gente tava conversando, eu falei pra ela, nossa amiga, tipo, é muito mais tranquilo do que eu imaginava. Ela falou, amiga, você não quer vir pra cá, você fica na minha casa aqui por 3 semanas, você fica no colchão inflável que a gente tem, na nossa sala, e aí depois você vê o que que você faz. No momento que ela falou isso, eu falei, esse é meu convite. Esse é meu convite como projetora, esse é o meu sinal. Eu senti que internamente alguma coisa clicou. E eu falei, amiga, eu vou. Uma semana se passou, eu falando para as pessoas, gente, eu vou para Portugal, vou comprar uma passagem, nananã. Não conseguia comprar, não comprava, não comprava. Até que meu pai virou para mim e falou assim: você tá falando isso, mas você nem comprou passagem ainda. Naquele momento me deu uma coisa assim no meu ego do tipo, ah é? Watch me. Me olhe, então me observe, meu pai. E aí, algumas horas depois, alguns dias depois, sentei na cadeira, abri o site da TAP, comprei uma passagem lá, ida São Paulo, Porto, e paguei. Passagem de ida sem volta. Não sabia quanto tempo eu ia ficar, não sabia como que eu ia me sustentar, não sabia onde que eu ia morar, não sabia quais seriam, não tinha planos nenhum. Eu apenas tinha a 100% confiança na minha intuição, naquele sinal que eu tinha recebido da lua algumas semanas antes e na confiança de que esse era o movimento mais magnético que eu poderia fazer para mostrar para o universo que eu confiava em mim, que eu confiava na minha intuição, que eu confiava nele e que eu confiava assim nos meus sonhos. Aí meus amigos vinham me dar tchau e eu ficava tipo, gente, eu não sei se isso vai durar 3 semanas, 3 meses ou 3 anos. E, bom, hoje faz quase 3 anos que eu simplesmente acabei confiando na minha intuição a cada passo que eu dei. Desde então, depois que eu morei por 3 semanas na casa da minha amiga, eu acabei me mudando para Lagos, no Algarve, em Portugal. Fiquei lá uns 4 meses. Depois eu acabei indo para a Grécia, de uma forma completamente, enfim, meio doida também, um pouco e bem intuitiva. Eu morei lá na Grécia e na ilha de Creta por um ano. E depois de um ano morando na Grécia, eu decidi me mudar para Paris, onde eu estou até hoje. A princípio, não sei ainda quanto tempo eu vou ficar aqui, eu tô querendo me mudar, mas enfim, a gente vai dançando com o universo. E isso é uma das coisas que eu quero muito trazer aqui para vocês nesse podcast, que é como que é dançar com o universo dessa forma, assim, nesse nível de confiança. Como que é você viver pela sua intuição? Como que é você viver pelos princípios de manifestação? Como que é você viver alinhado com o seu human design? E não só falar conceitualmente sobre isso, mas de fato colocar em prática, de fato experimentar como é que faz isso, sabe? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de escutar um pouquinho da minha história. Espero que tenha inspirado vocês por aí a escutarem mais a intuição de vocês, a tomarem ação na intuição. Tô muito, muito, muito animada por esse podcast. Como eu comentei com vocês, eu tinha um podcast em inglês. Eu fiquei 3 anos com esse podcast. Não, mentira, 4 anos com esse podcast. E até pouco tempo atrás, eu comecei a criar o conteúdo em português ao invés de criar conteúdo em inglês e acabou ressoando muito com vocês, então eu fico muito feliz de trazer esse conteúdo agora aqui para vocês. Eu sinto que de fato isso é o universo me guiando também para uma grande parte do meu propósito. Então eu fico feliz de compartilhar esse conteúdo com vocês.
Fico feliz de escutar o quanto que tá ressoando e o quanto que tá inspirando vocês já no TikTok, no Instagram. Eu vou deixar todos os links das minhas redes sociais aqui embaixo na descrição do episódio. Esse episódio também está disponível no YouTube, no nome de Podcast Intuindo também. Então, se você quiser conferir o podcast no YouTube, se você gosta de assistir o podcast por lá, também pode assistir por lá. Vem conversar comigo, me fala o que você quer ouvir no podcast, me fala quais são as suas dúvidas, comenta aqui como que ressoou com você. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem e um grande beijo para você. Tchau, tchau!